Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está me assistindo aí nesse exato momento. Estamos aqui para trazer para você mais uma notícia, né? Dessa vez nós vamos estar falando sobre a igreja pentecostal Deus é Amor. A igreja do missionário Davi Miranda, né? Davi Miranda é um pastor atual, o pastor atual que ainda se encontra na igreja Deus é Amor. Ele veio a público, né? Veio falando que não concorda com a nova administração da igreja, né? Não concorda com o Davi Miranda Neto, né? Davi Miranda Neto. Ele não concorda com ele. Acompanha aí, daqui a pouco eu volto com todos vocês. Veja o verdadeiro motivo porque a Igreja Pentecostal Deus é Amor, ela sofreu uma queda muito grande em todos os sentidos e não tem como negar essa realidade e essa verdade. Eu faço parte do ministério já há 27 anos e eu sei o que eu estou falando. Veja o verdadeiro motivo. Em primeiro lugar, após a morte do líder dessa igreja, que seria o missionário Davi Miranda, a igreja, ela deixou de buscar a Deus. A igreja deixou de buscar a Deus. Por quê? Missionário Davi Miranda era, querendo ou não, era um incentivo para a igreja. Estava incentivando a igreja a buscar a Deus. Esse é o primeiro fator. Depois, a desunião entre a família. Depois que o missionário Davi Miranda morreu, a família Miranda entrou em uma desunião terrível, né? Entrou em uma desunião terrível e uma ganância gigantesca pelos bens que ficou. Então, a disputa pelos bens que ficou, a disputa pela ganância do dinheiro, quem fica com mais, quem fica com menos, quem ganha menos, quem ganha mais, isso trouxe uma desunião entre a família. Se a igreja está sendo liderada pela família Miranda, que não podia ser assim, que o maior erro da igreja hoje é de passar de pai para filho e filho para pai, como se fosse uma empresa. Igreja não é empresa, igreja é obra de Deus. E é Deus quem decide quem vai ficar na frente como presidente, quem vai assumir o lugar daquele que partiu, quem vai tomar frente da obra de Deus. Então, a desunião entre a família tem feito com que a igreja venha a sofrer uma queda muito grande. Esse é o segundo fator. O terceiro fator, colocar a irmã Ereni Miranda, anunciar que após a sua morte, Davi Miranda Neto vai assumir a liderança da igreja no seu lugar. Esse é o terceiro fator, o mais que tem prejudicado a igreja. Por quê? A igreja hoje ela está em guerra entre os discípulos, ou seja, seguidores que apoiavam o missionário Davi Miranda e entre os apoiadores e seguidores de Davi Neto, né? Os seguidores de Davi Neto o apoiam e concordam que ele fique na diretoria, ou seja, que ele venha tomar conta da previdência da igreja no lugar da sua avó. Já aqueles que são mais antigos no ministério, aqueles que verdadeiramente conhecem o poder de Deus, verdadeiramente conhece o que é uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus, o que é que Deus fazia pelo temor, pela santidade, pela uma vida de oração, não apoia, como eu também não apoia, e jamais vai apoiar Davi Neto assumir a igreja. Por quê? Está diante dos olhos de todos nós que o Davi Neto, ele está dizendo, e ele vem dizendo que a doutrina
da Igreja Deus e Amor é um câncer e tem que ser combatido, que o tempo do Davi Miranda passou, o tempo do seu pai passou, e agora a igreja está vivendo o tempo dele, ou seja, a era dele de transformação em mudar a igreja, em colocar a igreja em um ritmo acelerado aos costumes do mundo e não aos costumes bíblicos. Amém? Nós não devemos seguir os costumes do mundo, mas seguir os costumes dos santos homens e santas mulheres de Deus, mediante a Bíblia. Então, esse tem sido um grande fator que tem causado divisão na igreja e tem feito com que Deus deixe de operar. Por quê? Jesus, ele disse, uma casa dividida contra si mesmo não pode subsistir. Um reino dividido contra si mesmo, ele não pode permanecer. Se uma igreja está dividida contra si mesma, ela não pode crescer, a tendência é ela cair. A igreja, ela tem que estar unida em Cristo, todos em um só pensamento, todos em uma só fé, todos em uma só motivação, né? Tem sido também um fator muito grande que tem derrubado a igreja Deus e Amor, né? O quarto fator, ter colocado paredes escuras na igreja, pintado a igreja de preto e ter colocado jogo de luzes, atribuindo costumes mundanos para dentro da igreja. A igreja, ela não precisa de culto com parede preta e a igreja não precisa de culto com jogo de luzes. Isso tem feito com que Deus deixasse de operar dentro da igreja, porque a grande maioria dos mais antigos não apoia a parede preta, jogo de luzes e fumaça de gelo seco. A grande maioria não apoia, como eu não apoio, como os mais antigos não apoiam. Então, há uma divisão entre os mais antigos e os mais novos, os apoiadores do missionário Davi Miranda e os apoiadores de Davi Neto. Amém? Irmãos, mais uma situação que tem prejudicado demais a igreja, Deus e Amor, foi aquela situação da irmã Leia Miranda. Quem lembra, né? Aquele fato da nossa irmã Leia Miranda ter caído numa situação lá com aquele rapaz, com o Paulo, né? Ter caído naquela situação com o Paulo, aquele envolvimento com ele. Aí o que aconteceu? Quando a diretoria descobriu, a diretoria, em vez de agir com inteligência, né? Com inteligência, a irmã Leia Miranda se excedeu também, né? Entregando a igreja, dizendo que dentro da igreja Deus é Amor, no meio da diretoria, entre alguns que estão ali, tem maçons dentro da igreja. Tem maçons dentro da igreja, isso entre todos, porque caiu nas redes sociais, pronto, o vento assopra para tudo quanto é lugar e para todo tipo de pessoas, né? Aí o que acontece? A Leia Miranda, melhor dizendo, ela queria uma troca urgente da nova diretoria. Trocar a diretoria e colocar uma nova. A diretoria não aceita. Aí os diretores vai lá, liga para a polícia vem dentro da igreja para arrancar a Leia Miranda, a força de dentro da igreja, de cima do altar. Isso causou um escândalo gigantesco dentro da igreja. Porque imagine, a gente colocar as nossas causas para os ímpios resolver. Paulo disse que nós não devemos colocar as nossas causas para os ímpios resolver, porque isso estava acontecendo na igreja de Coríntios. E Paulo disse, irmãos, vocês estão colocando a causa de vocês para os ímpios resolver. Não sois porventura dignos de julgar as mínimas coisas, tem que levar para os ímpios. Então, irmãos, caiu nas redes sociais, a polícia veio para retirar a Leia Miranda da igreja, né? Depois o pastor da igreja, da sede mundial, um dos membros da diretoria, ele veio pronunciar, dizendo que a Leia estava pronunciando um ato de rebeldia contra o ministério, e aconteceu aquele rolo todo que vocês já sabem, né? Isso também causou um escândalo muito grande dentro do ministério, pois a Leia Miranda, ela é famosa, né?
Há uma diferença entre um escândalo de uma pessoa que ninguém conhece e de uma pessoa no patamar dela, né? Então isso causou um escândalo muito grande, aonde a Léia Miranda, ela veio entregar a Débora, dizer que o Davi Neto fazia tudo o que queria, com o apoio da Débora, com o apoio do Lorival, que ele estava bagunçando a igreja junto com a sua esposa e tinha o apoio da sua mãe. Isso ela não mentiu, ela está falando a verdade, né? Ela disse a verdade. Então criou aquela disputa, aquela confusão, aquela briga entre a família. Agora pensa comigo, se aqueles que estão na frente da obra de Deus, como cabeças da obra de Deus, estão em uma situação de contenda, de briga, de desunião, como que Deus vai operar? Como que Deus vai levar a obra dele por intermédio dessas pessoas? É impossível que isso aconteça. Então a Igreja Deus e Amor, após a morte do Davi Miranda, ela vem sofrendo, irmãos, uma decadência muito grande. Isso é verídico e real diante dos olhos de todos nós, né? Hoje os nossos batismos, a gente não tem quase mais ninguém para batizar. Os nossos batismos caiu demais. Muitos cultos nossos são vazios. A nossa igreja sofreu uma decadência. Nós perdemos milhares de obreiros, homens e mulheres de Deus. Nós perdemos milhares de pastores. Nós perdemos grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus, ao qual Deus usava dentro do ministério para fazer a movimentação que Deus fazia dentro da Igreja Deus e Amor. A gente perdeu tudo isso. Tudo isso que tem acontecido vem trazendo uma falência espiritual e material gigantesca dentro da Igreja Deus e Amor. A família precisa acordar. A nossa irmã Ereni Miranda, ela precisa acordar. Ela não pode agir agora, no meio, dentro de tudo isso, agir como Judas. Porque, irmã Ereni, por favor, a senhora, com todo respeito à senhora, mas a senhora está agindo como Judas. Esteve ao lado do missionário Davi Miranda a sua vida inteira, concordava com a doutrina e hoje está concordando com a doutrina de Davi Neto, aceitando todo tipo de mudança que estão fazendo dentro da igreja. Você, com todo respeito à senhora, está agindo pior do que Judas, traindo a confiança daquele que deu a vida pelo ministério, traiu a confiança daquele que tinha todo cuidado pela doutrina, para não ver os membros da sua igreja vivendo como o mundo, falando como o mundo, se vestindo como o mundo e se comportando como o mundo. E o mais pior, a gente tem muitos pastores, mas nenhum desses pastores, né? É um e outro que tem coragem de abrir a boca para defender a doutrina bíblica, defender a verdade bíblica. Infelizmente, essa é a razão porque o nosso ministério tem sofrido. Enquanto Davi Neto, ele diz que a doutrina é um câncer e tem que ser combatido, irmãos, ninguém se levanta contra essa voz dele. Ninguém se levanta para dizer, não, você está errado, a doutrina não é um câncer. Muito pelo contrário, se a gente fazer uma matemática, nós vamos analisar que na era mais dura da igreja, em que a doutrina era mais severa, mais pessoas a gente tinha, maior batismo a gente tinha, maior conversão de almas a gente tinha. Se a doutrina é um câncer, então a gente não podia ter maior conversão de alma, maior libertação, grande derramamento do Espírito Santo, grandes operação de Deus e conversão de almas em massa. Não era para a gente ter, né? Mas a gente teve. Isso prova que a doutrina não era um câncer, que a doutrina era a palavra de Cristo pregada para que os membros da igreja não vivessem como o mundo, mas vivessem como Deus quer, e através disso Deus, o Espírito de Deus, pudesse achar lugar para operar no meio da igreja. Hoje que liberou tanta coisa, a igreja está vivendo uma igreja light. Cadê a operação de Deus? Cadê o batismo com o Espírito Santo? Cadê as grandes manifestações? Então hoje a gente chega em um cálculo que a igreja hoje sim está vivendo um costume de homens, pois Deus não está operando mais. Amém? Deus te abençoe. Ajude, divulgue esse vídeo para que chegue até eles. Divulgue esse vídeo, mande para o maior número de pessoas que você puder. Amém? Vamos defender a verdade. Não estou criticando a igreja, isso não é crítica.
Ela é crítica. Eu estou falando uma realidade. Por que que a nossa igreja está caindo? E nós temos que lutar para que ela volte a ser a igreja que era. Amém? Deus te abençoe. Divulgue esse vídeo, envie para o maior número de pessoas que você pode. Se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe. Você viu aí, pessoal, ele falando sobre a igreja Deus é Amor, né? As coisas que estão acontecendo lá, que mudaram tudo, né? Eu gostaria de saber a sua opinião. O que é que você acha? Você acha que esse pastor, você concorda com ele que não era para ter mudado nada, era para ter deixado o trabalho como o missionário Davi Miranda fez o trabalho, né? Você viu aí ele falando que o Davi Neto tá mudando tudo, né? Tá mudando tudo mesmo. Você que tá me assistindo aí agora, que já foi na Deus é Amor, até mesmo você que é da Deus é Amor, gostaria de saber a sua opinião, né? Escreva aí embaixo a sua opinião, se você concorda com o pastor, se você concorda com o Davi Neto, né? Deixa a sua opinião aí. Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal e compartilha aí para o maior número de pessoas possível. Até a próxima!